Jesus. Amém. Qual a igreja mensageira da noite? Meus irmãos, paz de Cristo a todos, amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Pega sua Bíblia, abra comigo, livro dos Salmos 51. Salmos 51, verso 10. Salmos 51, verso 10. Quero externar a Deus minha gratidão por mais uma vez estar nessa casa. Pastor Mário, pastora Sueli, Josué, a todos os corpos de membros dessa igreja que sempre me recebem com muito carinho. Que Deus em Cristo abençoe demais vocês. Estou feliz aqui, estou vendo alguns amigos, presbítero Westerley, Suzane está ali também, Alexandra, minha mãe, Evelyn, Ellen, que Deus em Cristo abençoe vocês ricamente. Salmos 51, verso 10, quem achou diz amém. Amém. Se você não localizou aí, tem telão aqui. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Verso 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 10, novamente, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Tome o seu assento no nome de Jesus. Eu quero somente sua atenção. Olhe para cá, por gentileza. Eu vou ser objetivo naquilo que Deus quer falar conosco esta noite. Irmãos, esse texto aqui é um texto bem conhecido por todos nós. Esse salmo é um salmo bem conhecido, que é intitulado por Salmo de Davi. Quem nunca leu o livro de Salmos ou nunca leu um salmo, sabemos que os salmos estão na classe dos livros poéticos. Todo mundo já citou um salmo na vida, né? Aquele Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque os Salmos falam com a gente. Porque os Salmos não é só uma oração, os Salmos é um louvor. Nós falamos os Salmos. Os judeus, quando eles vão falar dos Salmos, eles falam cantando. Porque os Salmos é uma adoração, os Salmos é um louvor, os Salmos é uma oração. O interessante é que quando a gente vê Salmo, a gente sempre vê o salmista, nos piores momentos da sua vida, ele abrindo o seu coração, ele dizendo para Deus como estava se sentindo, o que estava acontecendo, o que estava vendo à sua volta, a situação que ele estava passando. O salmista estava orando a Deus. O que eu acho lindo é que esse Salmo de Davi e tantos outros, Davi escreveu 73 salmos, existe 150, ele escreveu quase a metade do livro. Olha quanto esse homem orou, olha o quanto esse homem louvou. E é bem interessante a gente imaginar a vida de Davi, porque naquela época não existia um modelo padrão de oração. Somente depois de 1000 anos que Jesus foi nos ensinar o Pai Nosso. Naquela época não tinha um modelo de oração, assim se deve orar, assim como se começa, assim como se termina, assim como se pede. Não, Davi só precisava de uma harpa, e com uma harpa ele alcançava o coração de Deus. Então dá para a gente entender a intimidade que esse homem, ele tinha com Deus. Ele somente abriu o coração para Deus, ele falava como estava se sentindo, o que estava acontecendo, a situação que ele estava vivendo. O salmista declarava, a adoração estava vindo dentro dele. E eu quero dizer algo aqui para alguém aqui nessa noite. Você tem algo dentro de você que te faz adorar. A gente nunca precisou de algo modelo para fazer alguma coisa. É claro que nós temos uma direção de Deus. É claro que a Bíblia nos ensina como se deve pedir. Mas pode dizer algo, existem coisas na nossa vida que nós não precisamos de ninguém para nos ensinar. O Espírito Santo que está dentro da gente nos faz fazer isso de maneira própria. Ninguém ensinou o rei Davi a clamar. Ninguém ensinou o rei Davi a pegar a harpa e ele falar assim, ora dessa forma. Não, ele simplesmente abriu o seu coração e adorava a Deus. E se você entender que Deus, ele te entende da maneira que você é, vai quebrar muita coisa, muitos bloqueios que você tem na sua vida.
Você não precisa orar igual fulano, você ser igual alguém. Você só precisa ser quem você é. É isso que você precisa. Você apenas precisa abrir o teu coração e revelar para Deus os seus verdadeiros defeitos. Ninguém aqui é perfeito que entre por aqui e diga que não tem pecado, não. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. E eu devo dizer algo para você: se você conhece um lugar perfeito, faça um favor, não pise lá, porque onde tem ser humano tem perfeição. Onde tem ser humano tem perfeição. Onde tem ser humano tem defeito. Então, se você entrou aqui nessa noite, por favor, só preste atenção em adorar a Deus na intimidade da sua alma, porque tem o Espírito Santo dentro de você. E quando o Espírito Santo está dentro de alguém, o Espírito Santo por si só, ele induz essa pessoa a adorar. Você não precisa de ninguém pedindo para você levantar a mão, ou dar glória a Deus, ou pular da cadeira. O Espírito Santo que está em você te motiva a fazer isso. E se você entrou aqui gelado, entrou aqui frio, Billy disse: não existe uma alma fria que o Espírito Santo não aqueça. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo que mora em você, ele também mora em mim, e ele testifica em mim. O que testifica em você, ele está morando em você. Então, se você sentir a vontade de abrir a boca e adorar a Deus, faça isso, porque é o Espírito Santo te motivando a fazer isso. O Espírito Santo motiva. Sendo que, irmão, todo salmo existe uma história por trás dele. E o contexto desse salmo é algo muito triste, mas ao mesmo tempo muito interessante. Fala sobre o pecado de Davi. Irmão, é bem interessante que, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, chega em casa você lê, conta como isso tudo aconteceu. O porquê que Davi está escrevendo esse salmo. É bem interessante porque no começo da história de Davi, Deus, ele sempre foi com Davi. Deus escolheu Davi. Deus fez Samuel ir na casa dele para ungir ele para rei de Israel. Deus tem um carinho por esse homem. Esse homem é chamado por homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem também tem defeitos. Esse homem teve uma queda, que essa queda teve consequências. Porque pecado há consequências. Erro há consequências. E Davi, ele cometeu um pecado, e o pecado de adultério. A Bíblia diz que nos tempos em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar no palácio. E se Davi soubesse o que essa atitude estaria para ele, eu tenho certeza absoluta que Davi escolheria 1000 vezes estar no meio de uma guerra, sobrevivendo, para não morrer. Porque no dia que ele ficou no palácio, foi o dia que ele caiu. Porque nos tempos, olha o que o texto diz, que os reis iam para a guerra, ele decidiu ficar no palácio. Então eu entendo que se Davi tivesse na guerra, Davi não pecaria. Tem muita gente que reclama de tanta coisa. Deus, tanta guerra na minha vida, tantas lutas na minha vida. São as guerras da nossa vida que nos mantêm ocupados. Porque quando a ociosidade chega na vida do crente, pode ter certeza que esse crente está um passo de ter uma queda. Porque quando a ociosidade cerca o crente não está mais em vigilância. Porque numa guerra quem não fica em vigilância, numa guerra quem não fica ligado. Então não reclame se tem culto todo dia, se tem programação todo dia. Agradeça a Deus, porque é uma forma de Deus te manter ocupado na obra dele. É uma forma de Deus dizer: não, vai para o culto, que lá no culto eu te guardo. E eu sei que parece clichê que todo pregador fala, mas você não tem noção de quantos laços estão sendo cortados na tua vida enquanto você está aqui dentro. Se você soubesse o que o inimigo estaria preparando para você lá fora agora, tu daria glória a Deus com mais força, porque enquanto você está aqui, Deus está te guardando do laço, Deus está te guardando da queda, Deus está te guardando de fazer qualquer coisa que entristeça o nome dele. Então agradeça, porque você está ocupado, e coisa boa é estar ocupado na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que o trabalho dele não é em vão.
Se está fazendo para Deus, pode ter certeza que qualquer hora dessa, a consequência do teu trabalho chega. E o meu Deus, Ele paga bem. Eu nunca vi, pastor Mário, esse Deus ficar com dívida na terra, não. Nós que estamos em dívida com Ele, se está fazendo para Deus, pode ter certeza que a qualquer hora dessa, o cativeiro muda, a chave vira, o negócio vem, porque Deus faz na vida de quem faz por Ele. Aleluia, são as guerras que nos mantêm ocupados, são as lutas da vida que nos mantêm ocupados. Se não fosse essa guerra, será que tu estaria orando? Se não fosse essa luta, será que você estaria tão crente como você está? Então foi necessária a guerra chegar, é necessária a luta chegar, é necessária a prova chegar, porque é na prova, por dentro dos teleiros, que a gente fica mais crente, é na prova que a gente ora mais, que a gente sobe um monte, é na prova que aquele despertador toca 3 horas da manhã, mas eu tenho que clamar, eu tenho que orar, alguma coisa tem que acontecer. Então agradeça a Deus por essa guerra, porque essa guerra que não está te fazendo cair. Crente que não tem nada para fazer, fala mal da vida dos outros. Crente que não tem nada para fazer, fica conversando com todo mundo. Eu vou falar, crente que não tem nada para fazer, fica de fofoquinha por aí. Está na hora de se ocupar, está na hora de caçar alguma coisa, se ocupa na obra. Não, se Davi tivesse na guerra, ele não cairia. É pelo fato dele estar no palácio que o diabo diz: eu vou preparar algo contra a vida dele. Pregador, eu quero parar de pecar tanto. Se ocupe. Eu quero parar de ser dessa forma. Se ocupe. É na constância que Deus vai fazendo a obra. Não tem quando o oleiro ele trata do vaso. É com o tempo. Ele retira do vaso as pedras que estão no barro. Ele tira do vaso o que não provém dele. É na constância. Então se ocupe. Mas Davi não apenas fica no palácio. Está escrito que a hora tarde, Davi decidiu passear no terraço do palácio. Irmão, existe diferença de passear e andar. Passear e caminhar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não passeou com ele. Porque Deus não passeia com ninguém, porque ele não é guia turístico. Deus caminha. Ele passeou no palácio. Quem passeia não tem hora de vir embora. Quem passeia não tem lugar certo para ir. Quem passeia está totalmente desligado no que está acontecendo. Quem passeia até desliga o celular para o celular não tocar, porque está passeando. Mas quem caminha com Deus, não. Quem caminha com Deus, Deus diz: tu fica atrás, eu vou na tua frente. Eu vou te livrar desse buraco, eu vou te livrar desse laço. Eu vou ir na tua frente, vou tirar o espinho da frente. Deus está dizendo para alguém: está na hora de parar de passear e começar a andar comigo. Deus, Ele quer compromisso com alguém aqui dentro. O que Deus está mandando eu dizer para alguém que o tempo de passeio acabou. O tempo do playground acabou. O tempo de pipoca acabou. Está na hora de passar a andar com Deus. E quem anda com Deus não faz o que quer. Quem anda com Deus não fala o que quer. Quem anda com Deus não caminha como quer. Quem anda com Deus, Ele na tua frente e você atrás. Ele te guiando e você acompanhando os passos dele. Caminha com Ele. Caminha. Ele está passeando no palácio. Não dá para passear. Não dá. Não dá para passear. Ele está passeando no terraço. Irmão, você não precisa ser nenhum gênio para saber que o terraço fica no lugar mais alto de uma casa. Davi não está embaixo. Davi está em cima. Adonias, por quê? Porque quanto mais alto o lugar que você estiver, maior também será a tua queda. Quanto mais longe você ir, também será maior as suas consequências. Então ele está num lugar alto. E quando ele está passeando no terraço do palácio, num lugar alto, ele vê uma mulher. E essa mulher se chama Batseba. Ele vê essa mulher se banhando. Ele manda o mensageiro perguntar: quem é esta mulher? O mensageiro diz:
Ela é Batseba, mulher de Urias, filho de Eliã. Irmã, olha isso aqui. Olha o que o mensageiro diz. Ela é casada com Urias. Davi poderia muito bem dizer, é casada. Mas não, porque o pecado cega a gente. O pecado faz com que você não veja as consequências. O pecado só faz você ver o desejo na hora. O pecado, ele não conta com o dia da manhã. O pecado não vem dizendo o que vai acontecer se você cair. O pecado te cega ao ponto de você não prestar atenção no que vai acontecer após o pecado. Oh, Deus está verdade, Deus está aqui dentro. Irmão, ele está cego, ele não vê o que a atitude dele pode trazer para ele. Ele manda o mensageiro e fala assim, traz Batseba. Ele tem relações com ela. Dia depois, Batseba chega atrás e fala assim, Davi, eu estou grávida. E agora? Como esconde a criança se o marido está na guerra? Davi tem uma ideia. Joabe, manda trazer Urias. Mas Urias está na guerra. Manda trazer ele. Quando Urias chega, Davi pergunta como está a guerra, o que está acontecendo. E Davi diz para Urias, Urias, vai até a sua casa, se deite com a sua mulher, tenha uma noite com ela, vá para casa. Bom, a Bíblia diz que quando Urias sai do palácio, Urias não vai para casa. Urias fica deitado na porta do palácio. A fidelidade de Urias é tão grande a Davi, que quando Davi vai falar com ele, Urias fala assim, Senhor, como é que eu vou me deitar com a minha esposa, se Israel e Judá habitam em tendas, e a tua casa corre perigo? Ah, Jesus, como é que eu vou ter uma noite tranquila, se eu faço parte do teu exército? Não tem como. Novamente, Davi chama Urias, dá vinho a Urias, e ao invés de Urias ir para casa, ele fica na porta do palácio. Davi percebeu que a estratégia dele não adiantou. O que ele faz? Urias, volta para a guerra. Mas tem algo, envia essa carta a Joabe. Irmão, essa carta que Davi está mandando por meio de Urias a Joabe, está dizendo a Joabe para deixar Urias na frente da guerra, no lugar mais forte da guerra. E quando Urias estiver lá, deixar Urias sozinho, para que os amonitas matem Urias. Olha o que o rei Davi está fazendo. Urias não está carregando uma carta somente, ele está carregando o teu certificado de óbito. Urias entrega essa carta a Joabe. Irmão, a Bíblia diz que no meio da guerra, Joabe deixa Urias, e Urias morre. Davi achou que estava tudo bem. Davi pensou que ninguém estava vendo nada. Davi pensou que o seu erro não teria consequências, até que Deus levanta o profeta. Acalamando de Jeová. Até que Deus levanta alguém dentro do palácio. A Bíblia diz que o profeta Natan chega na Davi e fala assim, Davi, me permita eu contar uma história. Aí Davi diz, me conta, profeta. Aí Natan fala para ele, Davi, existia um homem pobre e um homem rico. Esse homem rico tinha muitas ovelhas e muitas vacas. O homem pobre tinha apenas uma cordeirinha que ele cuidou, que ele tratou, que ele zelou por ela, que ele fez de tudo por ela. Mas vindo um viajante, o homem rico, ao invés de tomar do teu gado, pegou a única cordeirinha que aquele homem tinha
e deu ao viajante. A Bíblia diz que na hora Davi se ira, ele pula da cadeira e fala assim: esse homem tem que morrer. O profeta Natan fala assim, olha para ele e fala assim: Davi, o homem pobre é Urias e o homem rico é você. Você toma a única cordeirinha que aquele homem tinha. Aí ele diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu te ungi sobre rei de Israel, eis que eu te dei a casa do teu Senhor, eu te dei as mulheres do teu Senhor, eu te dei tudo que ele tinha. Olha o que ele diz: se tu me pedisse mais, eu te daria, mas não despreze a minha palavra. Até agora não te pedi para fazer nada, mas por gentileza, segura a mão desse crente, segura a mão dele, segura a mão dela, segura a mão dele, segura a mão dela e diga assim para ele: peça mais a Deus, mas não despreze a voz deles. Se está pouco, peça mais, mas não usa isso como desculpa para pecar. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu te dei tudo, te dei casa, te dei família, eu te dei honra, te dei igreja, eu te dei pastor. Então, por favor, não despreze a minha palavra. Ah, irmão, não despreze a voz do teu Deus, não despreze. Não despreze a voz do teu Senhor. A Bíblia diz que Deus falou para Davi o seguinte: como é homem segundo o coração, você é rei sobre Israel. Mas olha aqui, Davi, a espada não sairá da tua casa. Pecado há consequências. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que pecado há consequências. Cuidado com essa ilusão, cuidado com esse seu desejo, cuidado com essa vontade que você tem de pecar. Se você não se libertar, o inferno te espera. Mas se você renunciar, se você dobrar teu jeito e dizer: Deus me ajuda, a graça de Deus te alcança, a graça. Eita Jesus, Aracalamã. Ai, naquela mantura e débia, Deus está cercando alguém aqui dentro. Deus está cercando alguém aqui dentro. Eu estou pregando para alguém que talvez o diabo preparou um laço para você. O diabo disse: eu vou acabar com o teu casamento, vou trazer vergonha ao teu ministério, vou destruir tua família. Mas Deus está gritando aqui dentro: vai não, diabo, vai não, eu estou cercado. Alama cheia, calabantura e faça, maior é o Deus que te guarda, maior é o Deus que te protege, maior é o Deus que te livra. Eita Jesus, eu te dei tudo, eu te dei tudo. Ah, irmão, desceu um temor aqui dentro. Calamantura e face. Meu Deus. Ai, Jesus, que negócio é esse? Quem pode sentir essa graça que está passeando no nosso meio? Esse Deus é Deus de verdade. Ele contempla cada coração que está aqui dentro. E essa noite é noite de voltar ao arrependimento. Essa noite é a noite de voltar a ser o que era. Eu me lembro do que Deus disse à igreja do Apocalipse: ei, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe o que você faz? Se lembre das primeiras obras. Quer voltar a ser o que era? Se lembre das primeiras obras. Quer voltar ao teu temor que tinha? Se volte às primeiras obras. Deus está dizendo para alguém: volte a orar como orava, volte a buscar como buscava, volte a ser de oração como era, que o primeiro amor retorna à tua alma. É noite de voltar, é noite de voltar ao arrependimento. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós.
E ele escreve um dos salmos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente do meu pecado e me purifica da minha iniquidade, pois o meu pecado está sempre diante de mim, e eu conheço as minhas transgressões. Olha o que ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja puro quando julgares, justificado quando falares. Eis que com pecado fui concebido, em iniquidade me concebeu minha mãe. Aí olha o que ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Ele não somente fala isso, ele dá um grito, ele cita o verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele não somente fala isso, ele diz: não me lances fora da tua presença e nem retira de mim o teu Santo Espírito. O Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está aqui. Feche os seus olhos aí agora. Oh, meu Deus. Sinto algo tão forte aqui dentro. Há um quebrantamento, Jesus, que vai descer aqui agora. Nakalai Jovanaço. Não existe pecado tão sujo que Deus não perdoe. Está na hora de você confessar para Deus o que você esconde de todo mundo. Está na hora de colocar para fora essa culpa que você carrega. E eu não venho aqui apontar o erro de ninguém, porque eu sou o pior de todos que estão aqui. Eu vim aqui apenas dizer que se você quer alcançar o coração de Deus, o primeiro passo é se arrepender. Está na hora de voltar a ser o que era. De você deixar isso para trás, porque o amor de Deus te encontrou, e o amor de Deus, ele é tão grande pela sua vida, que não importa o quão buraco você esteja, quão fundo esteja esse buraco que você está, o Espírito Santo vai descer dentro desse buraco, ele vai te pegar pela tua mão e vai te levantar de novo. Deus, ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: até quando você vai ficar dessa forma? Até quando você vai caminhar desse jeito? Olha as promessas que eu tenho pela tua vida. Olha a obra que eu tenho para fazer. Você está desprezando a minha voz. Você está desprezando a minha palavra. Mas sabe o que eu acho lindo? É que a maioria dos homens da Bíblia erraram, mas nenhum dos seus erros foram capazes de definir quem eles eram. A tua queda não define você. O teu pecado não define você. O teu erro não define você. Moisés assassinou, mas depois de Cristo foi o maior líder que Israel teve. Salomão se desviou, mas foi o homem mais sábio da terra. Noé se embebedou, mas foi o homem que construiu uma arca. Davi adulterou, mas Davi é homem segundo o coração de Deus. Então a tua queda não define quem você é. É esta hora que você tem que se levantar. Você tem que parar de carregar essa culpa no teu coração. Ai, Jeová, sai. Ai, irmão. Esse negócio tão forte aqui. Porque eu sei que o Espírito Santo está falando na alma de alguém aqui dentro. E ele quer te libertar dessa prisão que você está. Ele quer te soltar daí. Ele quer te dar força para vencer esse vício. Irmão, será que o Espírito Santo não é tão suficiente que não será capaz de te capacitar para você superar esse pecado?
Será que o Espírito Santo não é tão suficiente que ele é capaz de te capacitar para te fazer parar de errar dessa forma? Ai, Jeová, sai. Acalamantura e faço. Meu Deus, desceu um negócio aqui dentro. Ai, quem é espiritual, irmão, liga comigo. Porque há cadeias para ser quebrada aqui dentro, Josué. Eu não vim pregar chave de carro. Eu não vim dizer que Deus vai te fazer rico. Eu vim dizer para você que Jesus está voltando. E se você não se arrepender, ao inferno que te espera. Mas se nessa noite você abrir o teu coração e se arrepender, Jesus disse: eu preparei moradas. Eu preparei moradas para que onde eu estiver, estejas. Esse Deus te ama. Esse Deus me ama, esse Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele te libertou. Ele te ama tanto que Ele te livrou. Ele te ama tanto que olha onde você está. Era para tu ter morrido há muito tempo. Era para você ter desistido há muito tempo. Mas o amor de Deus te alcançou e está dizendo: eu tenho uma obra. Davi abriu o seu coração para Deus. E Deus ouviu o clamor de Davi. Davi não apenas ele orou. Ele pediu um coração novo. Ele pediu um coração puro. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes falta na nossa oração essa oração. Para Deus retirar o nosso coração e colocar o dele. Que as impurezas desse mundo não possam contaminar o seu coração. Davi entendeu tanto a presença de Deus que ele clamou a Deus, ele implorou e disse: não me lances fora. Não me lances fora. Fico pensando que o que seria de nós se isso aqui não existisse? O que seria de nós se o Espírito Santo não morasse dentro da gente? A verdade é o que faz sentido na nossa vida é termos Deus para sentir. Porque se Deus não morasse dentro da gente, se não fosse quem Ele é, qual motivo ou qual sentido estaríamos aqui? Você não nasceu sem um propósito. É claro, Deus fez promessas. É claro, Deus preparou uma chamada. Mas todos nós nascemos com um propósito único e que todos têm: adorar a Deus. Não existe uma pessoa, encerrei. Não existe uma pessoa, ela pode ser quem for, que a eternidade, que Deus não esteja gritando dentro dela. Porque todos nós temos um vazio na nossa alma. E esse vazio só Deus pode ocupar. E talvez você tentou preencher esse vazio com tantas coisas. Com a cerveja, com a bebida, com a prostituição. Mas como imaginar um Deus tão grande que cabe no vazio do nosso coração? Deus, Ele quer o lugar dele de volta na sua alma. Esse lugar é de direito dele. Você não pode tirar isso de Deus. Não pode. Esse lugar foi feito para Ele. O teu coração, a tua alma foi feita para sentir Deus. Não dá para viver longe da presença dEle. Então não importa como você chegou aqui. Não importa qual foi o teu erro de ontem. Eu não quero saber. Ninguém aqui quer saber. Até porque ninguém tem nada a ver com isso. O que Deus está dizendo nessa noite é: independente do que aconteceu, independente do que você fez, eu te quero novamente. Porque o teu lugar é aqui. Você pertence a isso aqui. Longe daqui tu não funciona. Longe daqui tu não dá certo. Longe daqui tu não vive. Somente aqui tua alma ganha sentido. Pastor Mário, posso pedir a igreja ficar de pé?
Com a permissão do pastor, fica de pé por gentileza. Já deu meu horário. Isso. Eita Jesus. Aleluia. Aleluia. Fique de pé. Põe a mão no teu coração. Feche seus olhos. Não olhe para mim. Somente feche os seus olhos. Se concentre em Deus. Pense em Deus agora. Se concentre nele. Desliga a tua mente. Apenas nele. Eu vou orar agora. Se você não quiser abrir tua boca para orar, ore com a sua alma. Porque ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga o que ninguém enxerga. E ele entende o que ninguém entende. Feche seus olhos. Espírito Santo da verdade, Deus Santo e Deus poderoso, a tua palavra foi pregada. E não é por mim. Quem sou eu diante da tua presença? É pelo Senhor. Eu te peço nesse momento que o Senhor toque nos corações que está aqui dentro. Senhor, que haja uma mudança na alma e na mente de alguém. Porque o nosso inimigo está a todo tempo fazendo com que a gente tropece, fazendo que a gente caia e entristeça o teu nome. Mas, meu Pai, se o Senhor nesta noite decidir visitar nossa alma e nos dar força para caminhar mais um pouco, nos dar força para orar mais um pouco, eu tenho certeza absoluta, meu Jesus, que nós ficaremos muito gratos. Mas, meu Pai, eu te peço nesse momento, se existe alguém aqui que o coração ainda não foi quebrantado, quebranta esse coração agora. O pregador não tem poder de quebrantar o coração de ninguém. A tua palavra diz que só o teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu te peço nesse momento, convence essa pessoa, toque nessa pessoa. Tu não é Deus que obriga, não. Tu é um Deus que bate na porta. E quem quiser abrir essa porta, abra, que o Senhor vai cear com ele, e essa pessoa ceará contigo. O teu espírito é um espírito educado. E se a pessoa decidir abrir o coração dela para o Senhor, meu Pai, entra e faça morada e não saia nunca mais. Porque essa alma não pertence ao diabo, essa alma pertence a ti. Meu Pai, toque em alguém nesse momento, visita a alma de alguém nesse momento, quebra todas as correntes e as cadeias que as cercam, e faça a pessoa entender que o céu é lugar dele, lugar dela, e que o Senhor espera. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu queria saber se existe entre nós alguém que está aqui dentro, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vem aqui na frente agora. Se tem alguém aqui dentro que a palavra tocou no teu coração, não é pelo pregador, é por aquilo que o Espírito Santo disse. Se ele tocou na tua alma, se ele falou contigo, não despreze a voz do teu melhor amigo, seja da onde você está, e vem aqui na frente. A igreja está me ajudando em oração por você, e Deus te quer novamente. Sai da onde você está. Ninguém vai te julgar pelo que você fez. Ninguém aqui está para prestar atenção no que aconteceu. O que Deus quer é mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua trajetória. Servir a Deus não é fácil. Mas imagine alguém do teu lado a todo tempo dizendo: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te levanto, sou teu amparo, sou teu amigo, eu não te deixo. É esse Deus, Ele te quer novamente. É muito engraçado que a gente fala assim: você quer vir aceitar Jesus? Como se nós temos que aceitar Ele. Ele que nos temos que nos aceitar com as nossas imperfeições.
Mas Ele está te dando o direito de você escolher. E você, nessa noite, tem a escolha. Se você quer voltar para Ele, se você não quer. Meu horário já bateu, irmão. Eu vou encerrar. Não tem ninguém para Jesus? Não há ninguém? Então bata a palma, porque agora é dele e de mais ninguém. Pastor Mário.